não tome tadalafila antes de ver esse vídeo. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Hoje a gente vai conversar sobre a tadalafila, que é um dos medicamentos mais utilizados aí para o tratamento da disfunção erétil. Esse é um medicamento muito utilizado, mas que, por conta de alguns efeitos colaterais, seu uso acaba sendo descontinuado pelo paciente, o que atrapalha um pouquinho o tratamento. Então hoje a gente vai conversar sobre o que é a tadalafila, quais os perigos que podem causar o seu uso, se a tadalafila pode ou não dar problema no coração e quais os efeitos adversos mais comuns. Então, vem comigo, já se inscreve aqui no canal e bora lá tirar as dúvidas. Para a gente começar, vamos falar sobre o que é a tadalafila. A tadalafila é um medicamento que foi lançado em 2003, ela é um medicamento que foi lançado depois do Viagra, cujo princípio ativo é a sildenafila, e o medicamento de referência, ou seja, aquele que lançou o primeiro medicamento que foi lançado da tadalafila, chama-se Cialis, é o nome comercial e é o mais utilizado atualmente. A tadalafila age numa enzima chamada fosfodiesterase 5. Ela inibe a ação desta enzima. Para que serve a fosfodiesterase 5? A fosfodiesterase 5 ela é uma enzima que basicamente quando ela é ativada, ela faz o pênis perder a ereção. Ela diminui a ação de uma substância que se chama óxido nítrico, que é um vasodilatador. Portanto, quando a gente usa a tadalafila, a gente causa essa inibição da fosfodiesterase 5, causando uma maior vasodilatação ali na região do pênis, causando um maior fluxo sanguíneo, mantendo a ereção. E quando a gente está falando da tadalafila, se a gente comparar com a sildenafila, a gente tem uma grande vantagem no seu uso, que é o tempo de ação. O tempo de ação da tadalafila dura em torno de 30 a 36 horas, e isso ajuda muito, porque o paciente às vezes não precisa ficar tomando a medicação todos os dias, ele pode tomar a medicação um dia e você tem o efeito dela até no dia seguinte. Isso é muito interessante para os pacientes que fazem uso para o tratamento da disfunção erétil e vai tirar aquela associação do que precisa tomar remédio todos os dias para poder ter a relação. Mas agora vamos ao assunto que é relacionado aos efeitos colaterais dessas medicações. Se você quiser saber um comparativo entre a tadalafila e a sildenafila, eu tenho um vídeo aqui no canal que o link vai aparecer aqui em cima. Se você quiser é só clicar que esse vídeo eu comparo, falo qual que é melhor, a sildenafila ou a tadalafila para o tratamento da disfunção erétil. Então, vamos lá falar sobre os principais efeitos colaterais da tadalafila. O primeiro deles é a dor de cabeça, isso mesmo, a cefaleia. A dor de cabeça ela pode acontecer justamente por esse mecanismo de vasodilatação. Como o fluxo sanguíneo começa a aumentar ali para o cérebro, isso pode gerar um pouquinho de dor de cabeça. Um outro efeito colateral muito comum que pode acontecer são os desconfortos gastrointestinais. Alguns pacientes referem que acaba tendo um pouco de desconforto e que dá isso uma má digestão. Isso é comum também com o uso da tadalafila. Existem outros efeitos que são menos comuns, que é a dor muscular. Isso geralmente acontece em menos de 5% dos casos, mas alguns pacientes referem que começa a ter dor nos ombros e também dor na panturrilha. Isso é um efeito colateral que pode acontecer aí com o uso da tadalafila. E um outro também que pode aparecer é o rubor facial, o que é normal, afinal, como a medicação é um vasodilatador, você vai ter uma dilatação dos vasos sanguíneos e isso vai fazer com que o rosto fique um pouco mais vermelho, causando esse rubor facial. Mas e com relação aos efeitos colaterais cardíacos, é verdade que a tadalafila pode causar algum problema no coração? Antes de falar sobre isso, eu acho que esse vídeo já merece o seu like, então clica aqui no joinha, isso ajuda a eu entender se você está gostando ou não desse vídeo e continuar gravando esses vídeos para vocês e trazendo essas informações. Voltando então aqui ao conteúdo, a tadalafila ela não causa problema no coração. Então da onde vem esse mito, essa história de que essas medicações podem causar infarto? Pacientes que já infartaram ou que usam uma medicação que se chama Isordil, esses pacientes realmente não podem tomar essas medicações, porque aí sim a interação desses dois remédios, do Viagra, do Cialis com o Isordil, faz um que a gente chama um mecanismo de roubo de coronária. E aí sim você tem um roubo de fluxo da coronária. E aí sim o paciente pode infartar. Agora, pacientes que não têm problema cardíaco, que nunca infartaram, que não tomem essa medicação, que não tomem Isordil ou monocordil, a tadalafila não causa problema no coração. Da onde vem essa história? Muitos pacientes que usam a tadalafila acabam sendo pacientes idosos e que têm uma condição cardíaca que não é 100%. Portanto, esses pacientes, quando vão fazer uma atividade sexual, para eles a atividade sexual
aumenta o trabalho cardíaco, é uma atividade física. E essa atividade física durante a relação sexual é a que causa o infarto. Então, tá lá aquele senhorzinho de 65, 70 anos, ele não tem relação aí faz alguns anos, porque ele não consegue, aí ele resolve tomar o remédio por conta. Ele toma o remédio funciona, ele tem a ereção e aí ele vai ter a relação. Ele acaba infartando na relação, não por conta do remédio, mas por conta do aumento do trabalho cardíaco causado pela relação sexual, não pelo remédio, tá? Se ele tivesse tomado o remédio, tivesse tido a ereção e não tivesse tido relação, ele não infartaria. Então, o que a gente sempre recomenda é, os pacientes que têm disfunção erétil, geralmente pode ter um problema associado cardíaco, porque às vezes a causa do problema que causa a disfunção erétil, a aterosclerose, o depósito de gordura dentro dos vasos, também acontece no coração. E isso faz com que esse paciente tenha uma predisposição maior a ter infarto. Portanto, a gente sempre recomenda se for utilizar a medicação, você precisa fazer uma avaliação cardiológica antes, para saber se está tudo bem. Um bom indicativo se você já faz atividade física, você já tem aí seus 40 minutos, pelo menos uma hora de caminhada aí todos os dias, corre, anda de bicicleta, enfim, tem alguma atividade física aeróbica principalmente, e você tá ok, tudo bem, não tem nenhum sintoma de falta de ar, isso já é um bom indicativo de que o remédio não deve causar problema para você. Mas, de novo, você precisa passar por uma recomendação cardiológica antes de tomar a medicação para saber se está tudo bem com o seu coração. Não porque o remédio vai causar problema, mas porque se você tiver algum problema que te impeça de fazer atividade física, e a relação sexual é uma atividade física, você deve evitar o uso da medicação, tá certo? Já aproveita e envie esse vídeo para aquele seu amigo que fala que esses remédios podem causar problema no coração, para que ele tenha acesso a essa informação e desmistifique esse mito. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários abaixo que eu vou tentar responder para você. Espero que tenha gostado do vídeo. Eu sou o Dr. Tiago e até a próxima.